Apocalipse, capítulo 2. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, é o que nós queremos expor nessa manhã. Vamos lá. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando a primeira sessão do livro, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Nós falamos que o livro não é cronológico, ele é cíclico, ele é repetitivo. João vai contar a mesma história 7 vezes, mostrando perspectiva diferente, ângulos diferentes, mostrando sempre a história da redenção realizada através de Jesus. O tema do livro nós falamos que Jesus é vencedor e a sua igreja também é vencedora. Então veja aí, o nome da sessão aparece no capítulo 1, versículos 12 e 13. Por que os 7 candeeiros de ouro? Porque o próprio texto diz isso para nós. Capítulo 1, versículos 11 e 12. Aliás, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, é essa imagem aí que os irmãos estão vendo. Do lado esquerdo, o apóstolo João. Do lado direito, o Senhor Jesus glorificado, 7 candeeiros. Nós falamos semana passada sobre as vestes dele, o que ele tem na mão, o que ele tem no rosto, os candeeiros, o significado da mão, dos pés. Mostramos 12 características para os irmãos. Aliás, hoje é a nossa 4ª aula. Se os irmãos perderam alguma aula, 3 aulas já estão disponibilizadas e editadas lá no canal da nossa igreja. Você pode acompanhar se você perdeu. Hoje vai ser o estudo 4, mas os estudos 1, 2 e 3 estão lá disponibilizados no canal da nossa igreja. Se você puder, assista, deixa o seu like lá, que isso ajuda a plataforma, a nossa plataforma aqui, o canal no YouTube. Muito bem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas são, irmãos, o que nós vamos começar a estudar agora, as igrejas propriamente ditas. As 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse 2 e 3. Essa imagem ela vai ser objeto do nosso estudo agora. Então veja só, os irmãos podem ver aqui, não fica muito claro para vocês, as 7 igrejas do Apocalipse, deixa eu ver se eu consigo ler, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Vocês estão, quem leu não precisa de oftalmo, tá certo? Sardes, Pérgamo e Laodiceia. Aliás, eu falei Pérgamo, né? Era só para ver se vocês estavam atentos aí, viu? Filadélfia e Laodiceia. Então, as 7 igrejas que nós vamos estudar, elas estavam localizadas na Turquia, que é o país, hoje é a Turquia, cuja capital é Ankara. Veja aí, também do lado esquerdo você pode ver a ilha de Pátimos, para onde o apóstolo Paulo havia sido exilado. Veja aí, capítulo 1, versículo 9, você tem aí a ilha de Pátimos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o apóstolo João estava exilado nessa ilha de Pátimos, e tudo o que ele vai ver, as revelações que lhe são mostradas, ele deveria mandar para essas 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês a estrutura das cartas. São 7 cartas, são 7 igrejas. Nós já falamos para os irmãos que tinha mais de 7 igrejas, tinha pelo menos 9, há quem diga que tinham 10 igrejas nessa região da Ásia Menor, mas para um propósito específico do livro, João pega 7 igrejas. Então veja aí a estrutura geral de cada uma delas. As 7 cartas têm essa estrutura. Olha só. Elas estão divididas em 4 partes. Primeira
a apresentação de Jesus. Segunda, o elogio de Jesus. Terceira, a crítica de Jesus. E quarta, a promessa de Jesus. Então, todas elas, as 7 cartas, você vai ter essa estrutura. Você vai ter uma frase assim também, igual para todas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso também vale para as 7 igrejas. E é interessante que tem igrejas que Jesus vai elogiar, tem igreja que Jesus não elogia, tem igreja que Jesus só critica, e tem 2 igrejas que não recebem nenhuma crítica. Incrível. E quem está fazendo o diagnóstico não são os pastores, não é o apóstolo João, quem está fazendo o diagnóstico é o próprio Jesus. Das 7 igrejas, apenas 2 não recebem nenhuma crítica. Eu fiquei pensando, caramba, essas igrejas boas. Eu falei assim, eu acho que se eu fosse membro de uma dessas igrejas, Jesus certamente teria uma crítica para fazer. Eu vou mandar alguns membros de algumas igrejas assim, membros trabalhosos, para ter crítica lá. Porque o diagnóstico foi feito pelo próprio Jesus. Então, elogio, crítica e promessa. E uma coisa interessante nas 7 igrejas que você vai perceber é o seguinte: a igreja que você acha que é boa é ruim. E a igreja que você acha que é ruim é boa. Porque quem está fazendo a leitura é Jesus. Eu sempre falo, nós temos uma percepção, uma leitura das coisas, e a nossa leitura pode estar errada. Às vezes, provavelmente aqui, nós gostaríamos de ser da igreja de Laodiceia, que é uma igreja rica. Então, a igreja que se acha rica, Jesus diz, você é pobre. E a igreja que se acha pobre e miserável, Jesus diz, você é rica. Então, a leitura de Jesus é totalmente diferente da nossa. Nós podemos nos enganar, podemos nos equivocar. Uma igreja bonita, uma igreja grande, a igreja de Laodiceia dizia assim, eu sou rica, eu sou abastada, eu não preciso de nada. E Jesus fala, coitado de você. Você é miserável, cega, pobre e nu. Então, a igreja que se acha rica é pobre, e a que se acha pobre é rica. Então nós vamos ver aí a lente de Jesus, o que Jesus acha, o que Jesus falou do diagnóstico de cada uma delas, sempre nessa estrutura aí. Vocês vão se surpreender, o que você acha que é bom é ruim, e o que você acha que é ruim é bom. Muito bem, olha só a estrutura aqui das 7 igrejas, eu trouxe esse gráfico aqui, essa linha azul, ela divide os capítulos. Então, no capítulo 2, nós temos 4 igrejas, e no capítulo 3 nós temos 3 igrejas. O meu objetivo é estudar 4 igrejas hoje, 3 igrejas na semana que vem, se Deus quiser. Então olha só, no capítulo 2, aqui você tem as igrejas, os elogios, as críticas e as promessas. Então essa é a estrutura básica para as 7 igrejas, simbolizadas por 7 castiçais ou 7 candelabros. Então, o nome das igrejas, o elogio, a crítica e uma promessa. E mostrando para vocês aqui, né, 2 igrejas que não receberam nenhuma crítica de Jesus. Olha só, é a segunda aqui, ó. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica e a igreja de Filadélfia também não recebeu nenhuma crítica. Tem igreja que não vai receber também nenhum elogio. Então essa é a estrutura básica, aquela linha azul ali divide os capítulos. Capítulo 2, 4 igrejas, capítulo 3, 3 igrejas. Muito bem, então vamos à exposição do texto. Como eu falei então, nosso propósito hoje é estudar o capítulo 2. E o tema que eu dei aí é o nome das próprias igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Então vamos ver aí cada uma dessas igrejas. A primeira, eu trouxe algumas fotos para os irmãos, essas fotos aí são ruínas lá dos prováveis locais aonde ficavam essas igrejas. Então eu trouxe as ruínas das 7 igrejas aí. Então a primeira é a igreja de Éfeso. Veja só, Apocalipse 2, vamos ler aí versículos 1 a 7. O que diz o texto? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita
as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem, vamos analisar algumas coisas aí que Jesus fala sobre a igreja de Éfeso, dessas 4 aqui. A primeira, como eu falei, né, para os irmãos, a primeira coisa que Jesus faz é se apresentar. E nessa apresentação que ele faz, ele se mostra para a igreja com algumas daquelas características que a gente viu, lembra? Domingo passado nós vimos 12 características de Jesus descritas nessa imagem, na roupa dele, ele tem uma chave na mão, com essas características. Quando ele vai falar com uma determinada igreja, ele se apresenta com alguma daquelas características, uma das 12. Às vezes uma, às vezes 2, nem sempre é uma só. E na apresentação, para a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, mais ou menos assim, prazer, meu nome é Jesus, e eu queria dizer uma coisa para vocês. O governo da igreja está nas minhas mãos. E também eu sou presente na vida de vocês. Veja aí o versículo 1, é como ele se apresenta. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu coloquei ali uma setinha, né? Não aparece aqui, ó. Aqui a ideia da mão, né? Novamente diz que ele tem as 7 estrelas na mão dele. Coloquei aquela setinha ali para ajudar. Quando ele diz que que as estrelas estão nas suas mãos, ele diz assim: o governo da igreja é meu. Eu tenho autoridade. A igreja de Éfeso está nas minhas mãos. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Nós falamos, né? Às vezes a mão está aberta, às vezes a mão está fechada, e tem um significado muito importante. E Jesus fala assim, olha, e eu ando no meio dos 7 candeeiros. É a ideia da presença de Jesus. Jesus está no meio da nossa igreja. Jesus está aqui. Nós estamos aqui em classe de escola dominical, estudando a palavra. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas o mesmo Jesus que disse para a igreja de Éfeso que eu estou no meio dos candeeiros, olha, igual a imagem ali, eu estou no meio, Jesus está aqui. Essa é a razão principal pela qual a gente veio aqui, por saber que Jesus está aqui, que Ele governa a igreja, Ele tem a chave está na mão dEle, Ele é Senhor da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele cuida da igreja. Então Jesus diz, muito prazer, o governo da igreja é meu. Vocês de Éfeso estão na minha mão. E outra coisa, apesar das dificuldades que vocês estão passando aí, eu estou no meio da igreja. Jesus está aqui espiritualmente. E louvado seja Deus por isso. Um dia a gente o encontra pessoalmente. Um dia nós o encontraremos pessoalmente na glória. Muito bem, já se apresentou? Vamos em frente. Então, agora o elogio. O elogio. E, aliás, é uma coisa interessante, né? Eu observo o seguinte, nós somos muito econômicos para elogiar e fartos para criticar, não é assim? Nós temos muita facilidade em criticar, em apontar o erro, mas temos muita dificuldade para elogiar, muita. A gente fala assim, não, é melhor
é melhor não elogiar, sabe? Porque se elogiar, estraga, não é assim que a gente fala? Se elogiar, estraga. Não, não estraga não, gente. É que tem uma diferença, né? Tem uma diferença entre elogio e bajulação. Elogiar é uma coisa, bajular é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Então, talvez, inconscientemente, lá no velório, a gente dá um monte, paga aquelas coroas caras lá no velório, não é assim? Dá um monte de flores lá, fala o quanto a pessoa é importante. Só tem um detalhe, a pessoa não está ouvindo mais. Ela não escuta mais. Então lá a gente compra um monte de flores lá, para o falecido. E depois joga tudo lá e vai embora. Então, a gente precisa elogiar sim, o próprio Jesus elogia. Elogiar não é errado. E elogiar não estraga. E se você perceber que está estragando, você controla as rédeas lá. Então veja, aqui no texto, Jesus faz 4 elogios para a igreja. 4. Isso está nos versículos 2, 3 e 6. Veja só, o primeiro elogio que Jesus faz é que a igreja de Éfeso era envolvida na obra de Deus. Olha aí o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era trabalhadora, era envolvida na obra de Deus. Então, se você trabalha, não tem nenhum problema. Olha, você trabalha, você se dedica com afinco no reino de Deus. O ministério que Deus lhe deu, o dom que o Senhor lhe concedeu, você exerce com firmeza, com dedicação e com zelo. Segundo elogio, Jesus reconhece que a igreja é fiel na doutrina. Isso está no versículo 2b. E que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Falsos apóstolos entraram na igreja, mas eles fizeram um filtro lá e disseram: a doutrina de vocês é falsa. A doutrina de vocês não se encaixa com o ensino de Jesus e com o ensino dos verdadeiros apóstolos. Colocaram esses apóstolos para correr. Então ele diz: vocês são fiéis doutrinariamente. Terceiro elogio, vocês são perseverantes das tribulações. Versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tribulação. Por vezes, muita gente não suporta, não aguenta a tribulação, não é verdade? Tem gente que morre por Jesus, mas também tem gente que nega a sua fé por conta do sofrimento das tribulações. Quarto elogio, Jesus diz assim: olha, vocês reprovam as obras dos nicolaítas, verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo religioso que oferecia um cristianismo mais light, mais suavizado. Mais ou menos hoje, os nicolaítas seriam o Raimundo de hoje. Conhece o Raimundo? Não é o pai do diácono Leandro, né? É o crente Raimundo. É um pé na igreja e o outro no mundo. É o crente Raimundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Os nicolaítas ofereciam um cristianismo assim. Você não precisa ser tão radical. Você precisa, no domingo você é crente, na semana nem tanto. Então é um cristianismo volúvel, mais adocicado. É um cristianismo que chama as pessoas de lindo, alguma coisa assim. Meu lindo lá, minha linda, alguma coisa assim. Eu prefiro ser feio. Já falei para vocês, né? Prefiro ser feio. Então eles reprovavam as obras dos nicolaítas, porque Jesus fala assim: olha, para me servir tem que ser fiel, tem que ser zeloso. Então, 4 elogios. Agora vamos ver a crítica, o que Jesus viu. A crítica de Jesus para a igreja de Éfeso, versículos 4 e 5. Eles abandonaram o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não,
venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja, a igreja recebeu aqueles 4 elogios importantes, mas Jesus foi no cerne da questão aqui. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês já não me amam mais como no início da conversão. E eu não sei se todo mundo lembra, mas a igreja de Éfeso foi fundada na 3ª viagem missionária de Paulo, lá em Atos 19. Eles queimaram livros de magia, de ocultismo em praça pública, tocaram fogo naqueles livros, uma quantia exorbitante, queimando dinheiro, porque eles disseram: agora a nossa vida é de Jesus. A igreja de Éfeso teve os melhores pastores. Paulo foi pastor lá, Timóteo foi pastor, o apóstolo João foi pastor. E os principais nomes do primeiro século foram pastores em Éfeso. E aí, Jesus diz assim: mesmo tendo esses pastores, aí, esses líderes, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não me amam mais como no início. E finalmente aí, uma promessa. Versículo 7. A promessa de alimentar-se da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Só uma nota sobre essa árvore, ela aparece lá em Gênesis, lá no início da Bíblia. Eu coloquei, ela aparece ali na descrição, lá em Gênesis 2:9. Deus está criando todas as coisas, criou o jardim do Éden para o Adão e Eva, e lá em Gênesis 2:9 é dito que Deus criou as árvores que poderiam ser comidas, dos frutos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. 3 tipos de árvores, lá em Gênesis 2:9. Depois, eles comeram das que eram permitidas, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, sobrou a árvore da vida. Lá em Gênesis 3, Deus coloca querubins ao oriente do Éden com uma espada na mão, para que eles em pecado não comessem da árvore da vida. A árvore da vida naquele momento não estava disponível, porque precisava alguém vir, precisava de um redentor. Lembra da pergunta 21? Quem é o redentor dos filhos de Deus? Jesus vem e você lê Gênesis, Êxodo, você lê toda a Bíblia. Cadê a árvore da vida? Parece que ela sumiu e ela volta aqui. Jesus diz assim: se vocês se arrependerem, se vocês voltarem à prática do primeiro amor lá, vocês vão comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mais para frente a gente vai falar, lá no capítulo 21, essa árvore vai aparecer novamente, com o seu significado, a sua importância. A árvore da vida é descrita na Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do céu, e Jesus diz assim: se vocês voltarem ao primeiro amor, se vocês voltarem a ter fogo no coração por mim, amor por mim, vocês vão comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a primeira. A segunda, vamos agora para Esmirna. Esmirna. Você tem aí talvez os restos aí, uma foto aí da provável cidade de Esmirna. Apocalipse 2, versículos 8 a 11, veja só, é dito o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Você conhece esse versículo aqui, né? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, aí o estribilho que vai se repetir em todas elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja aqui. Lembrando que Esmirna é pobre. Lembrando que
Esmirna não recebe nenhuma crítica. Ninguém daria nada por Esmirna. E você provavelmente não ia querer ser membro da igreja de Esmirna. Não tem condição, não tem estrutura, não tem estrutura para ser uma igreja. É pobre, mas Jesus diz aí, entre parênteses aí, você acha que é pobre, mas você é rico. Então veja que essa igreja de Esmirna, que ninguém dava nada, Jesus não faz nenhuma crítica. Nenhuma crítica. Eu vou mandar alguns membros para Esmirna. Se vocês conhecerem pessoas complicadas aí, a gente manda para Esmirna. Rapidinho vai aparecer as críticas lá. Muito bem. Como é que Jesus se apresenta para Esmirna? Olha só. A apresentação de Jesus. Daquelas 12 características, Jesus fala 2 para a igreja de Esmirna. Ele diz assim: quem está falando com vocês é eterno e vitorioso. É o que Jesus está dizendo aí pela descrição do texto. Veja só, ali não tem setinha, duas características. Jesus está dizendo: eu sou eterno e eu sou vitorioso. Veja só o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, primeiro aí ele está dizendo assim: olha, eu possuo o atributo da eternidade. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo que ele é eterno. E lá em João 8, quando ele estava discutindo com os fariseus, em João 8 ele diz claramente: olha, os fariseus estavam reclamando dele e falando assim: olha, você não tem nem 50 anos e está falando que conhece Abraão? Como assim? Tem alguma coisa estranha nessa informação. Você não tem nem 50 anos. E Jesus fala assim para eles: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículos 24, 28 e 58, nos 3 versículos ele está dizendo: eu sou. E eu sou com letras maiúsculas na sua Bíblia. Provavelmente, se a sua versão for igual à minha. O que Jesus está dizendo no final do capítulo, eles pegam em pedras para atirar em Jesus, porque Jesus falou algo muito grave na leitura deles. O eu sou lá maiúsculo é o mesmo eu sou de Êxodo capítulo 3. Lembra lá, Êxodo 3 é o episódio da sarça, quando Moisés vê aquela sarça se consumindo, né? Moisés pergunta o nome de Deus: qual é o teu nome? Aí Deus fala: eu sou, mas fala mais um pouquinho. Eu sou o quê? Porque eu sou legal, não é assim? Eu sou bacana. E aí, fala mais um pouquinho, Senhor, porque quando o faraó vai perguntar o teu nome, aí eu digo o quê? Você está aqui em nome de quem? Estou em nome do eu sou. Tá. Fala mais um pouquinho. Tá bom. Se o faraó perguntar, você diga: eu sou o que sou. O faraó não ia entender muita coisa, né? Só que eu sou o que sou de Êxodo 3 é a mesma coisa de João 8. João 8, 24, 28 e 58. É a mesma coisa. É por isso que o capítulo 8 termina com o povo tudo com um monte de pedra na mão. Porque a leitura dos fariseus é: então você é a mesma pessoa de Êxodo 3? Então você merece uma coisa: ser apedrejado. Percebe? Então Jesus diz para a igreja que era pobre, ele diz assim: olha, eu sou o Deus de Êxodo 3, eu sou aquele de João 8, eu sou eterno, eu sou o primeiro e o último. Depois Jesus também diz que ele é vitorioso, porque diz assim: olha, que esteve morto e tornou a viver. Ele é vitorioso. O apóstolo Paulo escreve o maior tratado sobre a ressurreição do Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 15, e é o maior, 58 versículos, ele fala sobre a ressurreição, e lá ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu sou vitorioso, a morte não foi capaz de me vencer. Então, muito prazer, eu sou Jesus, eterno e vitorioso. Vamos ver então o que Jesus fala para essa igreja pobrezinha, coitada, aos nossos olhos.
Veja aí o elogio que Jesus faz. Versículos 9 e 10. Ela suportou tribulação, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A ideia aqui é a seguinte: existe a sinagoga dos judeus, que aonde a lei é lida, e se aquela sinagoga se desvirtuar e começar a se desviar da palavra, ela deixa de ser uma sinagoga dos judeus para ser uma sinagoga de Satanás. Porque na sinagoga de Satanás se ensina a mentira. Então, se lá não é proclamada a palavra, essa sinagoga já deixou de ter a finalidade inicial. Ela torna-se sinagoga de Satanás. Então, esses judeus são falsos. E a sinagoga deles é do diabo. Muito bem. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Primeiro, essa questão do tempo, os 10 dias. Os estudiosos não sabem dizer exatamente se esses 10 dias são literais ou se são simbólicos. Provavelmente, se eu tivesse que opinar, eu diria que eles são simbólicos. Jesus está dizendo, Satanás vai pôr um grupo aí da igreja à prova durante 10 dias. Então, esses 10 dias seriam literais. Ele vai do dia 1º de março, né? Ele vai do dia 1º de março até o dia 11 de março. Esses dias seriam literais ou não? Talvez sejam provavelmente simbólicos aqui. O que o texto está dizendo Satanás vai colocar um grupo de irmãos à prova por um curto período de tempo, denominado e descrito como 10 dias, mas não necessariamente 10. Esse é o primeiro detalhe aí, o tempo, que pode ser literal ou não, eu acredito que não seja literal. O segundo detalhe é esse versículo, ser fiel até a morte. Esse versículo está no meu certificado de batismo. Talvez esteja em alguns de vocês aí, né? Em 1º de novembro de 1998, foi a minha profissão de fé. E eu ganhei um certificadozinho de profissão de fé. Eu guardo até hoje esse documento aí. E tá esse versículo aí, ser fiel até a morte. Mas tem um detalhe. Esse texto ele não está falando, olha, seja fiel a princípio, né? Seja fiel a Jesus até você ficar velhinho. Certo? Seja fiel, você tem 20 anos, seja fiel a Jesus até os 100 anos. É uma possibilidade. E a outra possibilidade é você conectar essa expressão aos 10 dias do texto. Se forem 10 dias, se for um curto período de tempo, se for 20 dias, se for um mês, seja fiel até a morte, nesse curto período de tempo. Claro que na Bíblia você percebe que a gente deve ser fiel até a morte mesmo. Nós devemos ser fiel até o último dia da nossa vida. Mas eu não posso necessariamente usar esse texto para isso. Provavelmente esse seja fiel até a morte seja fiel até o fim do 10º dia. Certo? Agora, que nós devemos ser fiéis a Deus até nós ficarmos velhinhos, ser fiel a vida inteira e no final ouvir de Jesus, lá em Mateus 25, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. O fato é que, seja como for, a nossa vida, nós devemos ser fiéis ao Senhor. E um dia você vai receber a coroa, um prêmio, uma recompensa pela sua fidelidade. Muito bem. Agora, a crítica. Não tem crítica. Eu até coloquei ali, impressionante, uma igreja pobre que ninguém dava nada. A igreja é pobre aos olhos dos humanos, mas Jesus fala que, como que uma igreja sem dinheiro pode ser rica? Para Jesus é. Para Jesus é. E a leitura dele é melhor que a nossa, muito melhor.
A crítica não tem. Não tem. Eu vou me transferir para Esmirna ou para... Eu ia falar Filadélfia, mas Filadélfia eu nem vou poder me transferir, né? Porque ontem nós estivemos na Filadélfia, levei o meu pastor auxiliar, estava lá. Estávamos juntos, tirei uma casquinha, né? Eu tinha que me aproveitar um pouquinho, tirei uma casquinha. Então, Esmirna e Filadélfia. A promessa. Qual é a promessa que Esmirna recebe do nosso Redentor? A promessa é escapar da segunda morte, versículo 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? O que é isso? E uma pergunta, qual é a primeira morte? É a física. Então, peraí, quantos tipos de morte tem? 2? Alguém acha que tem mais? Biblicamente falando, você tem 3 tipos de morte. Ah, é, pastor? Nossa, eu não sabia não, poxa vida. Aí me conta, me conta. 3, olha só. Você tem a morte física, certo? Lá no Éden, Deus falou para Adão, né? Não coma, porque certamente morrerás. Morte física. Você tem a morte espiritual, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, morte física, morte espiritual, e tem também o que nós chamamos de morte eterna. Que a morte eterna é a condenação, é estar para sempre separado de Deus. Na verdade, a pessoa vai estar viva, mas vai estar morta. Deu para entender? Ela vai estar viva, ela vai estar sofrendo, vai estar em tormentos no inferno, que aliás é uma realidade impensável para nós, né? Porque se um grupo está eternamente no céu, desfrutando lá das ruas de ouro, depois a gente vai ver se tem rua de ouro lá no céu, né? E o outro lado tem pessoas que sofrem eternamente. Então, morte física, morte espiritual e morte eterna. Aqui, João se refere à morte eterna. Não, porque quem está morto espiritualmente pode reviver. É o texto de Efésios, né? E já nasce... Marlene está dizendo que não concorda, que ela vai levar o assunto para o Concílio de Nicéia 325. Veja só, você nasce... deixa eu falar. Você nasce vivo e morto, deu para entender? Quando você nasce vivo fisicamente e morto espiritualmente. Você nasce vivo e morto, é estranho, né? Então, existem bíblica... Qual é o texto que a senhora me mostra que só... Tem que mostrar o que a Bíblia diz. Porque o que eu acho não está em cogitação. Me mostra o texto. Que momento? A senhora, nós nascemos mortos, né? A Bíblia fala de 3. Se a senhora não concorda, eu respeito a posição da senhora. Agora, o que eu quero é que a senhora me dê um texto. Porque eu tenho texto para mostrar para a senhora. O quê? Não, ir para o inferno seria a segunda, porque Jesus está pressupondo que você já se livrou da segunda, que é espiritual. Essas pessoas de Esmirna não estavam mais mortas espiritualmente, então vira a segunda para eles. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A Bíblia fala das 3 e eu mostro
com um texto bíblico para a senhora. Se a senhora quiser eliminar uma morte, a senhora vai ficar encrencado com a Bíblia, não comigo. Tá bom. Então, só voltando. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Quando Jesus fala aqui, vai se livrar da segunda morte, é pressupondo que você já se livrou de uma delas. O pessoal de Esmirna morria fisicamente, mas não morria mais espiritualmente. Entende? Porque eles já tinham Jesus como seu Salvador. Eliminou uma, vai para a segunda morte. É que aqui nós não, é teologia bíblica. Nós estamos vendo um texto específico. O todo da Bíblia mostra 2, mas aqui é só um trechinho pequeno. Texto obscuro deve ser interpretado por um texto mais claro. Aqui, eles se livraram da espiritual, como a senhora e eu. Nós nos livramos da morte espiritual, Efésios 2:1, e nós estamos livres da segunda morte. Algumas pessoas, inclusive, se Jesus voltar na nossa geração, nós ficaremos livres de 2 mortes. Concorda comigo? Se Jesus não voltar na nossa geração, a gente não morre a física e não morre a eterna. Então, a gente vai para o céu, vive, exatamente, vai ser transformado, né? Então, de 3 possibilidades de morte, se Jesus voltar na nossa geração, a gente experimenta uma só, que é a espiritual, que já fomos ressuscitados em Cristo. Oi, Raquel. Isso. Isso, então o que a Raquel está falando, dentro da área dela, da saúde, é que em Jesus a gente foi reanimado. Isso. Jesus, usando uma linguagem acadêmica da Raquel, Jesus é o nosso SAMU. Só para contextualizar. Massagem, como é que chama? Massagem cardíaca, reanimação. Então Jesus é o nosso SAMU. Serviço de atendimento médico urgente. Oi, Cristina. Maria Cristina de Souza Ferreira. É ressurreição, né? Na verdade, o texto que a Raquel citou, o texto de quando Deus falou para Adão, não coma porque certamente morrerá, existe a mensagem explícita e existe a mensagem implícita. O que Deus está dizendo tem 3 consequências. Se você comer, você vai morrer fisicamente, espiritualmente e, se não for Jesus, eternamente. Então são 3 mortes. Se você comer, você corre 3 riscos. Morrer fisicamente, espiritualmente e eternamente. No decorrer da Bíblia você tem os 3 tipos. Por exemplo, o rico e Lázaro, Lucas 16, lembra do rico e Lázaro? O rico já está onde? Na parábola. O rico está no inferno já, né? O Lázaro está no seio de Abraão, vivo, e o rico está em tormentos, aquilo para ele já é a morte. Ele está vivo, mas está morto.
certo? Então são as consequências. Quando Deus fala assim, não coma, então o risco de comer é triplo. Mas a gente só olha, a princípio a gente só olha, ele vai morrer fisicamente, mas não lembra do futuro, ok? No futuro, segundo a Raquel, na linguagem teológica da Raquel, não, vai precisar do SAMU, vai precisar. Oi. Não, deixa eu passar o microfone para o senhor aqui. Senhor Mário. Mário. Aperta aqui embaixo, por favor. Isso. Deixa eu ver aqui. Pastor, eu morei nos Estados Unidos, morei em Nova York por 52 anos. A maioria dos meus amigos eram judeus. Quer dizer que todos os meus amigos judeus são todos mortos porque eles não conhecem Jesus? Se morrer sem Jesus, qualquer pessoa, o judeu, o grego, o argentino, o alemão, o brasileiro, hoje nós temos mais cerca de 200 países na ONU. Se morrer sem Jesus, todo, não é o judeu, são todos. Nós vimos aqui na pergunta 21, quem é o Redentor? O Redentor é o Senhor Jesus Cristo, do judeu, do brasileiro, do argentino, de todos. Se não entregar a vida para Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso vale para os amigos judeus, vale para todo mundo. Não há exceção. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus não encontra respaldo na Escritura. Não, quanto a isso... Diga. Pode falar, seu Mário. Eu creio nisso tudo, mas, por exemplo, eu tenho um número de amigos muito grande judeus que não creem que Jesus foi um homem, um bom homem. Não creem? Não creem em Jesus, mas como Salvador. Ele crê em Jesus como um bom homem, uma pessoa que vê o mundo. Seus amigos. Meus amigos. Fale para eles que se eles não entregarem a vida para Jesus, vão para o inferno. Vão para o inferno? Vão. Eles vão dizer o oposto. Nós não vamos. Mas aí já não é mais problema meu, né? Mas eu sei disso. O meu papel é falar, não convencer, né? Quem convence, o papel do Senhor é falar. Que só há esperança em Jesus. Agora, o Senhor não vai convencê-los. Provavelmente eles vão ter um monte de argumento, mas aí já é da economia. Quer dizer que o cristianismo é um convencimento de uma doutrina que os outros deveriam aceitar, e eles também podem dizer o oposto, né? Sim. Primeiro precisa ficar claro para o Senhor essa verdade, de que Jesus é o único Redentor. Segundo, falar isso para os seus amigos, é claro, com jeito, com respeito. Agora, nós estamos falando de salvação, de vida eterna, e a Bíblia diz que é só Ele. E quem, num dia, todo mundo, mesmo que os seus amigos judeus não crerem, um dia eles vão se ajoelhar, reconhecer e vão para a segunda morte. Sem mesmo ter lido a Bíblia. Sem mesmo ter lido a Bíblia. Eles têm conhecimento. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ninguém é indesculpável. Oi, Ali, passa lá por favor para a Aline. Seu Mário. Poxa vida, eu fui falar da segunda morte aqui, viu? Caramba. Me ajuda aí, Moacir. Pastor, E olha que nem está no polêmico ainda, viu? hoje em dia já existe uma vertente do judaísmo messiânico, que eles acreditam que Jesus é o Salvador. Então já há uma vertente no judaísmo que acredita já. Sim, bem lembrado. Existe uma vertente dentro do judaísmo, bem lembrado, que acredita. E os seus amigos precisam fazer a mesma coisa. Urgente, seu Mário. Me ajuda aí, seu Mário.
Joel, vem cá, Daniel, por favor. Prometo que eu só falo de vida daqui para frente. Só de vida. Por isso que na nossa teologia reformada, o primeiro passo da Ordo Solutis, ou seja, a ordem de salvação, é a regeneração. Só um minutinho, pega o teu gancho aqui. Eu ia fazer essa pergunta para os irmãos. O que vem primeiro? A regeneração ou arrependimento? A regeneração. Peraí, vamos à votação. Peraí. O que vem primeiro, o que o Joel, já deixa o senhor completar. É sinal de vida ou de morte isso daí? Depois eu vou sair por aqui. Vou sair. Eu vou ficar. Me ajuda aí, Valéria. Eu vou ficar sem nenhum bombom, pelo visto. Vamos lá. O que o Joel está falando é da Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. E a discussão no meio teológico é a seguinte: o que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento? Vamos à votação. Quem acha que vem primeiro é o arrependimento, levanta a mão. Tá. Quem acha que é a regeneração? Quem não acha nada? Não tem na pesquisa lá, não sabe, não tem aquele negócio lá, não sabe ou não responderam? Não tem aquele... E às vezes o índice é alto daquele negócio lá, né? Tá perguntando em quem você votaria? Não sei. Me ajuda aí, né? Então, diga, Joel, eu já respondo já. Efésios 2:1 é muito claro. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vos deu vida. Morto não se arrepende. Morto não toma decisão. É por isso que eu creio que a regeneração é sim o primeiro passo da Ordo Solutis. Certo. Eu já participei de um debate lá em São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, eu participava de 2 programas lá. Vocês já devem ter ouvido falar de um programa chamado Vejam Só, do Heber Cocarelli. Eu fui 10 vezes lá. Tem programas lá, eu fui 10 vezes naquele programa. Eles chamavam um calvinista e um arminiano. A produtora lá do programa, quando me ligava: reverendo, tudo bem, eu estou precisando de alguém. Aí eu falava: você está precisando de alguém para apanhar aí, né? De um sparring, você está precisando de alguém aí, né? Não, reverendo, não, é que o senhor sabe, a gente não concorda com o senhor, mas o senhor sabe argumentar, tá bom. E um desses programas, o outro que eu fui era aquele da musical Pastor César Cavalcante, que é uma rádio com imagem no YouTube, ao vivo. Então eu ia no Vejam Só e na rádio musical FM lá. E um dos dias eu fui justamente debater essa pergunta: o que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento? Eu fui defender que o que vem primeiro é a regeneração, por isso que eu fiz a pergunta. E o outro pastor de viés arminiano defendia que era o arrependimento. Agora veja, eu fiz a pergunta para vocês e a resposta ficou bem dividida, vocês repararam? Porque é uma coisa que não está muito clara para a gente, não é assim? O que vem primeiro? Se você diz que é a regeneração, você tem uma linha de pensamento. Se você diz que é o arrependimento, você tem outra linha de pensamento. O entendimento da igreja presbiteriana, a igreja da qual nós pertencemos, é que o que vem primeiro é a regeneração. Por quê? Porque o nosso pressuposto é que o homem está morto. Lembra? Ele nasce vivo, mas ele nasceu vivo, mas está morto, sabe? O pressuposto é: nasceu morto, espiritualmente. E Paulo diz em Romanos 7, né? Miserável homem que sou, lembra? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço e está sempre diante de mim. Então o nosso pressuposto é: nasce morto. Como que um morto se arrepende? Tecnicamente falando, né? Só com o SAMU teológico da Raquel. Então, Deus precisa. Aí você fala assim: então eu não me arrependo? Você se arrepende, mas você foi capacitado a se arrepender. Essa é a ideia. Deus muda, Deus molda,
Deus transforma o seu coração e agora eu entendo, poxa, eu pequei, eu falhei. Porque, por exemplo, por que as pessoas lá fora fazem o que fazem e não se arrependem? Já pararam para pensar nisso? Por que você foge do carnaval, vai para um retiro e as pessoas se expõem no carnaval? Porque não há do que se arrepender. Está tudo certo. Tá, nenhum problema. O modus operandi é, o que é bonito é para se mostrar, não é assim? A perspectiva bíblica é que o que é bonito é para ser guardado. Guardado e não exposto na televisão em horário nobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a ideia é o seguinte, Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, né? Se você não nascer do alto, você não pode, não é nem entrar, você não pode ver. Você não pode ver o reino dos céus. Então, Jesus me habilita, Ele abre o meu coração, me transforma, Ele me dá todas as condições para eu dizer sim, porque eu não diria sim para Ele. É igual um morto, né? Se ele não falou nada antes de morrer, então depois de morto ele não pode falar, me enterrem no cemitério A, B ou C. Ele tem que falar isso antes. Então, é complicado. Agora, qual é o problema? É que na Bíblia você tem versículos que mostram, esse versículo parece mostrar que é regeneração. Não é assim? E aí outro versículo parece mostrar que é o arrependimento. Quer ver? Mateus 23, Jesus chega em Jerusalém, está perto do final da obra dele, aí ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, não é assim que ele fala? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Eles não quiseram. Ou não se arrependeram. Então tá vendo aqui? É o arrependimento primeiro. Eles não quiseram ser ajuntados por Jesus porque não se arrependeram. Nós dizemos, não, eles não quiseram se ajuntar a Jesus porque não houve regeneração neles. Percebe a ideia? Oi, Dona Josefa. Agora, sem morte, sem SAMU, sem resgate, senão... Pastor, diga. O arrependimento vem quando o Espírito Santo de Deus está em nós, porque, por exemplo, quando nós e sem o Espírito? Hã? E sem o Espírito? Sem o Espírito não existe corpo. Mas eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Certo. Então, sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não tem arrependimento. Na minha opinião, né? Porque, veja só, eu estou no mundo, estou lá pulando carnaval, tirando a roupa, fazendo o que eu quero, tá? O Espírito de Deus não está habitando ali. Então, apesar do momento que eu aprendi diferente, né? Aceitar Jesus, mas é Deus que nos escolhe. Então, Deus nos escolheu, mas o Espírito Santo de Deus que vai tirando as coisas ruins de dentro do nosso coração, porque a gente já se submeteu a Ele. A Deus e a Jesus Cristo, entendeu? É isso que eu acho. Tá certo. Está certa disso? Está Estou. certa disso? Do meu modo de pensar, sim. Está certo. Luiz, isso nem começou a parte polêmica ainda, viu? Pastor, realmente, quando você... Eu acho que você tem que, talvez, pegar Luiz, uns 3 domingos para nos explicar Luiz, direitinho. Só um minutinho, qual foi o seu voto? O meu voto... Qual foi o seu voto? O meu voto no momento que eu falei isso, aí que tá. Olha só, realmente, né? Não pode sorrir mesmo, mas realmente, o Luiz nós como ser humano, o que nós pensamos? Pensamos que a gente acredita em algo e fala outro. Por quê? Porque na verdade não é nada de nós. A fé não é nossa, vem de Deus. Né? A nossa fé, né? Mas em relação a você crer em tudo aquilo que Cristo determina pela tua palavra. Então, quando chega para nós falarmos algo, muitas vezes a gente pensa de uma forma e tenta explicar e fala outra. Agora, eu acredito muito mesmo que realmente de nós não temos nada. Por exemplo, o arrependimento que eu tenho, porque senão eu podia pensar assim, eu fumo, eu bebo, eu faço tudo de errado, eu vou parar primeiro para depois confessar Cristo, né? Mas não,
Mas por quê? Porque Cristo nos escolheu, né? E aí o Espírito Santo vem e vem um arrependimento em nós, justamente que não é nosso. Não é nosso. Qual foi seu voto? Agora sim, agora eu entendo que não é eu que tenho que me arrepender. Tinha um personagem de humor, eu não lembro exatamente, que ele falava, ele ia falando, depois ele falava somebody love. Né? Não, o meu voto é que Lembra não lá é do nada de somebody mim. Não sendo nada de mim, Tá certo. então... Alguém pediu a palavra aí? O Joel, antes do Joel, rapidinho, já que a Raquel citou Efésios, faltam 2 igrejas ainda, tá, gente? Até 1h da tarde a gente... Rapidinho, antes do Joel, vamos para Efésios. Vamos tirar... Depois alguém já leva o microfone para o Joel. Joel, somebody love. Brincadeira, viu, Luiz? Tamo junto, Luiz. Vou fazer um exercício com vocês rapidinho aí. Fazer uma pergunta para vocês. Efésios 2:8. Eu vou ler e vou fazer uma pergunta depois do Joel. Quem tem ouvidos, ouça o que a campainha diz à igreja. Rapidinho, Raquel. 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Qual é o significado da palavra isto aí no texto? É isto. De novo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que significa isto? Peraí. A fé ou a graça? Os dois. Tem gente que acha, quem acha que é a fé? Quem acha que é a graça? Quem prefere dar um somebody love? Os dois? Existem 3 possibilidades de interpretação. Tem gente que acha que é a fé, tem gente que acha que é a graça, e tem gente que acha que é a salvação. Durante muito tempo eu achei que era a fé, porque o isto está mais próximo da fé aí, não é? Não está pertinho da fé aí? Então, isto, fé. Mas relendo o texto, estudando melhor, eu mudei de opinião. Na minha visão, o texto fala de é como se Paulo estivesse dizendo, como que é a salvação? Como que é a salvação de alguém? Ela é pela graça, mediante a fé, excluindo as obras. Que é o versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, hoje eu vejo que o isto é a salvação. A salvação toda, que é pela graça, mediante a fé, excluindo as obras, é de Deus. E muitas vezes a gente fica ali do ladinho da fé. Diga, Joel. Naquele assunto lá da regeneração, né? Vai falar da morte aí, meu. Na verdade eu votei errado também, né? Porque eu achava que era o arrependimento, mas se você for ver pela lógica, se você é morto, você só consegue se arrepender depois que você tem a regeneração, né? Você não tem isso, que nem o pessoal está lá no carnaval, eles não acham nada de errado. Eles não têm certo, isso. Né? Tá tudo certo. Para eles, não, até quando eles fazem piada com a gente, né? Pô, o cara é tudo certinho, ele não faz isso, ele, sabe? Tem essa piada que eles fazem com os cristãos, né? O cara né? Para que isso? Porque eles não foram regenerados para ter o arrependimento, né? Exato. E você mudou o voto, né? Agora sim. Então eu vou ler o versículo 5 para você. Apocalipse 2:5, já que você mudou o voto. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmão, semana que vem a gente continua.